Olá, gente linda! Nós estamos aqui encerrando Novembro Azul e não poderia ser de uma melhor forma do que com uma enciclopédia em pessoa, porque foi assim que foi me passado, Júnior. Eu vou chamar de Júnior porque né, esse negócio de senhor, não. Foi me passado assim uma enciclopédia maçônica. Nós, né, do assunto, né, da origem. E é o nosso convidado, Carlos Rubens de Paula. Júnior. Né? Júnior, porque o nome veio do pai. Exato. E nós estamos aqui encerrando, é o último programa dessa série, né? Na verdade, o Novembro Azul é conscientização do câncer de próstata, mas nós aproveitamos para poder a gente abranger assim, assuntos polêmicos, assuntos que tragam conscientização para o nosso povo, que mate a curiosidade, porque não existe povo mais curioso do que o povo brasileiro. O senhor concorda comigo? Com certeza. É demais. E como foi me passado que existe uma enciclopédia em pessoa, eu estou assim, me sentindo honrada em estar diante dessa enciclopédia, mas eu vou te falar uma coisa, não vai ser fácil, porque eu quero saber da origem até os tempos atuais. Vamos saber, sim. E nós estamos aqui no Estúdio 5 com meu amigo Bruno Dortas, não é verdade? E também a Slim Concept, que são os nossos patrocinadores oficiais do Troca de Experiências. Eu tive a minha experiência e dentro da minha experiência me veio esse nome, Deus me deu esse nome, porque existem muitas experiências a serem contadas e quando foi me dada a oportunidade desse desafio, porque para mim vai ser um desafio, ter uma conversa com a enciclopédia viva. Eu tô repetindo isso que eu achei muito interessante. O nome Troca de Experiências é muito importante, porque é onde você passa um conhecimento e recebe um conhecimento. Exatamente. Isso é fundamental. É fundamental. E eu tenho essa facilidade, eu já comentei antes, que eu tenho essa facilidade de absorver melhor na conversa do que na leitura. Eu tenho essa facilidade e eu tenho as minhas curiosidades e sou boa de prosa, sabe? Boa de conversa, boa de prosa, e a gente tem essa curiosidade. Eu sou cristã, sou evangélica da Assembleia de Deus hoje, né? Continuo a minha vida, mas de uma maneira diferenciada, aberta àquilo que é novo. E a gente precisa saber de fato das coisas. Então, como a maçonaria é um assunto polêmico, não é verdade? Muito polêmico. E pelo que foi me passado antes, é um assunto polêmico não de agora. Então, eu quero deixar em aberto para que você se apresente e já fale para a gente da origem, porque já tem um tempo de caminhada, já é veterano nesse negócio. Né? Então, assim, com certeza, sabe da origem, dos fundamentos. A gente quer saber como foi que vocês, né, que o grupo, eu não sei se é uma religião, se é uma seita, eu quero saber disso tudo, por favor. Então, fique à vontade, Júnior, para poder falar com a gente. Eu vou me apresentar, meu nome é Júnior, né? Eu trabalho na Madeiras a Brasil, tem um trechinho bom, só 42 anos, que eu trabalho lá. Sou casado com a Rosa Maria, que está aqui perto de mim. Gente, a Rosa Maria é linda, tá? Estou casado com a Rosa Maria, vamos fazer Depois 37... a gente vai tirar uma foto. Vamos fazer 37 anos de casado que agora gracinha. Em dezembro. Temos um casal de filhos, a Maria Eduarda, que tem 34, é médica, e tem o Pedro Henrique, que tem 32, é engenheiro químico e hoje mora em Amsterdã, na Holanda, já é cidadão dos Países Baixos, e nem é mais brasileiro. Bacana. E tem uma neta aqui, Milena, que é o xodó. A referência da nossa vida hoje, né? Que muda a vida, que neto é melhor do que filho 10 vezes. Uma transformação. Mas aí, por exemplo, eu fui iniciado no dia 17 de outubro de 97, eu fiz 27 anos agora, dia 17, ininterruptos, sempre trabalhando, sempre ajudando na maçonaria.
me esforcei muito para aprender o pouco que sei. Existe gente que tem muito mais conhecimento que eu, mas eu fui atrás do conhecimento, eu não fiquei aqui em Isso é Itaperuna muito só. bom. Eu frequento lojas no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Espírito Santo, em São Paulo. Eu fui atrás do conhecimento, porque me faz bem aprender. Nunca é demais aprender. Porque existe uma história, e toda história existe um fundamento. Exatamente. Então, vamos começar, como diz, vamos começar pelo começo. Né? Sim, começar. Não se tem ainda uma perspectiva do começo. Se fala muito lá da construção das pirâmides do Egito. A gente sabe que eles tinham um conhecimento de arquitetura para construir aquelas pirâmides, né? Eles tinham esse conhecimento. Acho que ninguém conseguiu alcançar o nível deles, não. E numa época que não tinha toda a tecnologia que nós temos hoje. Os maçons quer dizer, em francês, quer dizer o pedreiro, o construtor. A tradução livre de maçom é pedreiro, tá? Então, a gente vem acompanhando o trabalho dessa gente. E na Idade Média, eles começaram a criar companhias, trazendo para o mundo atual hoje, seria uma empreiteira igual a Odebrecht, ou igual a OAS, ou igual a qualquer uma empresa de construção civil, onde você tem um engenheiro, chefe, e um monte de pedreiros, até chegar no peão lá embaixo. E eles eram responsáveis por construir aquelas grandes igrejas e castelos que existiam na Europa, que a monarquia, né, os reis e os imperadores e o clero, a nobreza e o clero, naquela época ainda católico, que ainda não existia a Reforma Protestante de Lutero. Sim. E eles eram responsáveis por construir aquelas obras. Construções. Então, e eles detinham esse conhecimento da construção. Diferenciada demais, né? Muito, muito. Numa época que não existia prego, que não existia parafuso, que não tinha ferro, que não tinha cimento. A base era praticamente pedra. A base era pedra, óleo de baleia e cal. Óleo de baleia? Óleo de baleia. Era o que dava liga? Que dava liga, que secava e endurecia e prendia uma pedra na outra. Gente, que incrível. E eram gigantescas. Gigantescas. E eles dominavam essa técnica. Quando ninguém sabia de arquitetura, eles já sabiam, eles tinham esse conhecimento. E era reservado a eles, maçom. Os maçons. Eles tinham, ali dentro daquela companhia, só que era maçom que participava, certo? Até hoje, né? É isso aí, como saímos da parte operativa e entramos posteriormente, mais na frente, na parte especulativa, aí hoje ninguém constrói, eu não sei construir nada. Mas não vamos perder o foco, não. Eu quero que o senhor continue falando sobre as construções. Eles acampavam, eram contratados pelo rei da França para fazer um castelo. Aí, ou nem era às vezes era pelo duque, ou o cara que era o dono das terras. Ou a igreja, quero fazer uma igreja ali, quero fazer um... Aí eles rodavam o mundo. Eles rodavam a Europa toda. O mundo não, porque ainda não tinha ainda as navegações, as descobertas. Sim, desculpa, né? As Américas ainda não haviam sido descobertas. Então, era Europa. Mas eram acionados. Então, eles montavam aquele acampamento e obedeciam dentro daquele espaço a ordem do rei ou do clero da igreja, mas dentro do espaço dele eles tinham suas próprias leis. Existe um documento que chama um documento Régio de Bolonha, que foi escrito por eles, né? Eram poucos que tinham domínio do conhecimento de escrita, mas outras pessoas interessadas naquilo começaram a escrever. As leis que eles criaram, elas são até hoje usadas. Então, eles tinham esse conhecimento. Então, o menino, até fazer 15 anos, ia ingressar na companhia. Aí ele ingressava como um aprendiz. Posteriormente, ele ia aprendendo, dominava a técnica de cortar uma pedra, de cortar uma madeira, de montar a estrutura. Aí ele já passava a ser um companheiro de ofício, onde ele já tinha galgado um espaço maior. Dava-se esse nome? Exatamente. Companheiro de ofício. Companheiro de ofício. Tá? Entendi. Aí, assim que iniciava. Iniciava primeiro como um aprendiz. Depois ele ia para companheiro de ofício. Esse companheiro de ofício ele já detinha conhecimento.
Aí, conforme fosse crescendo, ele já saía dali para fazer a companhia deles em outro local. Então, existiam diversas companhias na Europa, Entendi. dos pedreiros Formado livres. de grupos. Aproximadamente quantas pessoas o senhor sabe? Não tinha Um número específico, não, mas em média o 300, necessário para poder 300 levantar a uma 400, construção. de 300 a 400 homens, né? Fora as mulheres. Mas tinha alguém que administrava. Tinha os mestres, que eram os responsáveis, que tinham os mais conhecimentos. Aí eu ia perguntar isso lá na frente, o senhor já respondeu. Então, existe um mestre. Existia um mestre. Hoje a gente também faz dessa forma, certo? Sim. Mas nós vamos chegar lá. Sim. Então, você tem uma noção, você trabalha, você desconta o seu INSS, para amanhã no futuro você aposentar, mas que você desconta o que paga os aposentados hoje. Sim. É isso? Esse sistema previdenciário é maçônico. Sério? É sério. Naquela época... contribuiu muito para o bem-estar da nossa sociedade. Por que é maçônico? Porque uma construção daquela demorava 40, 50, 60, 100 anos para ser construída. Sim. Naquele meio tempo, morria muita gente. Com certeza. Tanto de causas naturais como de acidentes. O que acontecia? A mulher era sustentada até a morte dela pela companhia, o filho até ingressar na companhia com 15 anos e a filha até casar com alguém da companhia. Era tratado. Todo mundo, quando recebia o salário, descontava uma parcelazinha para bancar aqueles que não tinham mais a subsistência, que era do homem. E o senhor sabe o que eu estou achando interessante? Que é uma agregação familiar. Familiar. Por isso o termo de irmandade, eram todos irmãos. Apesar do sangue ser diferente, mas todos se tratavam como irmãos e havia um respeito muito grande, porque eles tinham hierarquia. Como proteção. Eles tinham hierarquia, eles tinham como funcionar aquilo ali. Tem, né? E tinha um comando. E aquilo organizava direitinho, de modo a não, como vamos dizer assim, a dispersar. Sim. Para manter a companhia unida. Porque era o jeito de subsistência deles. É o que eles sabiam fazer. Existia um mestre, mas esse mestre, o senhor sabe me dizer, se esse mestre ele tinha uma diretoria? Existia uma companhia, uma diretoria que organizava a companhia. Um grupo menor que administrava um grupo maior. Que eram os mais velhos, os mais experientes, que já adquiriam mais conhecimento, já tinham mais conhecimento. Entendi. Né? Hoje, por exemplo, seria eu esse mestre, com 27 anos. E a hierarquia... Bruno é um mestre mais novo, estava numa posição inferior à minha. Não na posição de mestre, mas lá de conhecimento, de todo, e resta a ele tentar melhorar. Entendeu? Então, essa participação na história foi fundamental, essencial. Todas as grandes construções que você vai ver na Europa, principalmente na Europa. Sim. Eu fui passear ano passado, o filho pagou para a gente ir lá na Europa. Aí nós ficamos em Amsterdã. Chique demais. Chique demais, tá? Criado no oco do pau aqui em Itapiruna e passear na Europa é um troço comum. Chegar lá e ver essas construções. Aí, pois é. A emoção. Eu fui numa igreja na Bélgica e qualquer coisa de fenômeno, cara. Não dá para mensurar a altura e o modo de construção daquilo sem nenhuma técnica hoje. O senhor se emocionou, com certeza, claro, né? Claro, muito. Eu ficava assim, olhando, sabe, como é que eles fizeram isso? A igreja era de 1742. É isso que eu ia falar agora, a data. Quanto tempo atrás? 1742, quando terminou a construção dela. É um troço de 30 andares, 30 metros de altura, ou seja, um prédio de 10 andares, né? De construções. Eles dominavam essa arte de construir em arco. Sim. Quem fez engenharia, eu não sou engenheiro, mas eu como trabalho com madeira e conheço a construção civil por conta do meu trabalho, qualquer coisa que seja quadrada ou retangular ou triangular, essa ponta é aonde dá a fissão.
nunca quebra aqui. Vai começar a quebrar aqui. Se eu der uma pancada aqui, isso aqui reverbera para lá e não volta. Num arco, se eu der uma pancada no arco, ele vai lá e volta. Aí aquela energia se dissipa. Enquanto aqui, toda pancada, a energia que saiu daqui e veio para cá, vai parar aqui. Isso aqui E vai danificar. vai danificar com o tempo. Né? Tem umas pontes no Rio Tamisa. Isso é interessante, porque isso pontes defende a construção. Pontes construídas em 1640 e pouco, 1700 e pouco, todas elas em arco. Né? A RAF, que era a aviação alemã, bombardeou Londres. As pontes feitas de 1900 para cá caíram todas. Aquelas construídas em 1600, 1700 continuaram lá. Incrível. Incrível. Olha a tecnologia que eles tinham, o conhecimento de arquitetura. Aí, o que acontece? Logo no começo do século XIX, final do século XVII, começo do século XVIII, veio a Revolução Industrial e o melhoramento da burguesia e o iluminismo, onde os grandes iluministas começaram a aparecer na pintura, na filosofia, na dramaturgia. Nós temos lá Shakespeare, que é o principal, né, Molière, um monte. Uma grande parte deles eram maçons. Aí, o que acontece? O dinheiro começou a mudar de mãos, foi saindo da nobreza e do clero e foi passando para a mão da burguesia. E o camarada que tinha uma padaria, o cara que tinha uma fábrica de sapato, o cara que tinha uma estalagem, um hotelzinho, eu não vou construir igreja e nem vou fazer castelo, amigo. Eu quero melhorar o meu negócio para me subsistir. E aí foi havendo um despertamento, né? O último grande trabalho dos maçons foi o incêndio de Londres, em 1660, qualquer coisa assim, 1666, alguma coisa assim. Foi o último grande trabalho, que metade de Londres era feito de madeira, pegou fogo, e eles construíram novamente agora já em pedra. Foi o último grande trabalho deles. Mas alguns iluministas imaginaram neles um modo de trabalho que eles não conheciam. Eles não conseguiam imaginar como é que alguém que não sabia ler, que não sabia escrever, tinha aquela tecnologia e tinha aquele conhecimento de organização, que era o mais fundamental de todos, porque não existia organização. Você sabe que até hoje a curiosidade é essa organização. Isso Porque existe uma organização. Eles começaram a acompanhar e ver como é que era aquilo. Como eles não tinham mais trabalho, eles foram admitindo outras pessoas que não construtores, que não operativos. Aí vieram os especulativos, que sou eu. Que eu não sou um pedreiro, que eu não sei construir nada, teoricamente. Aí foi abrindo novos horizontes e foram entrando outras pessoas que não eram maçons. Entendeu? Aí chegou num momento que não tinha mais ninguém operativo, eram todos especulativos. Aí essa maçonaria nova. Da nova geração. Da nova geração. Aí é onde a gente realmente conhece o que é maçonaria. Porque já era uma época que já tinha jornais, que já tinham livros, que já eram mais discutidos. Né? Aí eles começaram a montar essas estruturas. Aí tem uma pessoa que é fundamental na maçonaria, que chama Elias Ashmole. Ele era um ourives e fazia parte da nobreza da Inglaterra. Ele escreveu no diário dele: eu hoje fui feito maçom. Ali é o ponto de partida dos historiadores para saber como é que era. Apesar de, na Irlanda, por exemplo, já tinha uma loja de 1600. Ela está lá ainda até hoje. Ainda tem os documentos dela ainda. Essas histórias, elas estão abertas? Estão abertas para os pesquisadores. As pessoas quiserem ir. Então é o povo que é preguiçoso para o conhecimento. Aí os historiadores vão lá, que a gente faz uma ata. Toda reunião tem uma ata. Eles também tinham daquela ata que a gente sabe toda a história. Daquelas atas. Quem foi iniciado, que dia que foi, você está entendendo? E a maçonaria, né? Os maçons vieram nas navegações para cá? Sim, para cá não. Aqui no Brasil, com certeza.
Com certeza. Sim, é isso que eu estou falando. da América Latina. Começou lá, vou voltar lá atrás, nas cruzadas, Sim. né? O pessoal foi lá para o Oriente Médio e fez um caminho para os cristãos ir lá, para Jerusalém. E os muçulmanos começaram a guerrear, né? E começaram a ter a guerra dos cruzados. E eles criaram uma companhia que era da Ordem Molay, que era me lembra aí, o Bruno, era... Gente, tem hora que foge a cabeça, a gente está ficando velho. Aí eles criaram essa companhia, né? E eles davam proteção a quem ia para a Terra Santa. Aí você tinha um dinheiro, 100 mil. Se você fosse, você podia perder aquele dinheiro. Aí você depositava aquele dinheiro em Londres e recebia lá em Jerusalém. Aí começou a ser um banco. Aí aquele banco começou a crescer, começou a crescer, começou a crescer. Começou a ficar poderoso. Só que que organizavam, vou lembrar, até o final da festa, os templários, desculpa, os templários, os cavaleiros templários. E eles começaram a criar um negócio muito grande. Aí, a França, que vivia em guerra com a Inglaterra, queria em guerra com todo mundo, Sim. os ingleses e os franceses só não se mataram porque no meio do caminho tem o Canal da Mancha. Senão eles tinham matado um ou outro já. Mas tinha o Canal da Mancha e não tinha ponte, era difícil. Hoje tem o túnel, né? Mas naquela época não tinha. Então era complicado. E os templários começaram a criar um poder muito grande, tinha um dinheiro que era o principal. Né? O metal é uma desgraça, não é de hoje. É o que move o mundo, né? É o que move o mundo. É o que move. Não adianta. Aí... Quem falar que não gosta é mentiroso. Um rei, Filipe o Belo, da França, quebrado a França, sem dinheiro. Aí veio o bispo, que era o Papa, que era um francês também, e falou com ele: rapaz, vamos jogar esses templários no chão e vamos tomar o dinheiro deles. Aí ele botou uma encíclica e, condenando os templários, inventaram 1000 histórias mirabolantes contra eles, que eles eram hereges, que eles eram sodomitas, que eles faziam pacto com o diabo. Em nome de Deus, isso. Aí tomaram o dinheiro e queimaram, mataram na fogueira. O principal deles, que era o grão-mestre, chamava Jacques de Molay, né, foi queimado vivo na fogueira. E quem conseguiu escapulir fez um caminho para a Escócia, porque o Reino Unido já era anglicano. Porque Henrique Mas VIII, eles conseguiram ter acesso? Sim, eles tinham barcos, eles dominavam a navegação. Não, quando houve essa perseguição, sim, houve a morte, a execução, sim. E eles conseguiram ter acesso a esse esquema, essa movimentação desse dinheiro? Não, o dinheiro ficou preso. Os franceses, o Filipe Belo pegou tudo. Não, quem conseguiu escapar com a roupa do corpo. Entendi. Até porque eles faziam um voto de pobreza. Eles não podiam ter renda nenhuma, eles não podiam casar, né? Sim. Eles não podiam ter mulher, não podiam ter afeição nenhuma mulher. Sim, e não ter dinheiro. Então eles saíram com a roupa do corpo. Eles saíram com a roupa do corpo. E uma grande parte foi para a Escócia. Porque lá eles estavam protegidos da Igreja Católica, porque lá quem mandava era Henrique VIII e era o anglicanismo. Henrique VIII queria se divorciar de tantas, as 6 mulheres, as 8 mulheres que ele teve, aquela que ele queria divorciar, o Papa falou que não ia, e falou: então, não quero nada com você, não, eu vou criar a minha igreja. E criou a igreja anglicana. E lá eles estavam protegidos. Aí lá eles começaram e se juntaram às companhias e começaram a dar uma ordem mais pragmática, mais organizacional, porque eles tinham um sistema de organização muito grande, os templários. Aí onde a maçonaria se expandiu com mais força, porque já tinha um grupo mais inteligente no meio. Porque, na verdade, em momento nenhum ele se desfez completamente. Sempre ficou alguém. Sempre na surdina. Não, e sempre ficou alguém, um grupo para poder dar continuidade. Uma parte depois, já bem estabelecido, uma parte foi para Portugal e criaram a Companhia Marítima das Índias. Se você olhar as caravelas que vieram para o Brasil, tinha uma cruz. Aquela cruz é templária. Tinha uma cruz, sim. Aquela cruz é templária.
A igreja até sabia que eles estavam por trás das navegações, mas como estava trazendo grana, deixa quieto. Deixa quieto. É né? assim. Está valendo, está trazendo dinheiro para nós, os portugueses, Sim. que dominaram as navegações Portugal e Espanha, né? Eles foram os reis dos mares, depois a marinha inglesa tomou o lugar deles. Eu estou com vontade de rir, porque assim até hoje. O tempo passou, mas a história continua a mesma. Eu queria ser menos espontânea. Não, o tempo passou, Priscila, mas a história continua a mesma. Chegou. Quando chegou no Brasil? Não, aí, deixa eu te falar. Antes. Antes disso. Aí, com o final das construções, que não tinham mais companhias, não tinha mais ninguém para bancar construções de castelos, nem de igrejas suntuosas, começou a chamar as pessoas que não eram. Tá? Aí começou a pipocar, porque ali era um centro, era um espaço de estudos e de provocações de aprendizado, principalmente na parte da política. Quem fez a Revolução Francesa foram os maçons. Né? O foco principal de todos que fizeram a Revolução, Danton, Marat, Robespierre, Saint-Just, todos eles eram maçons. Né? E eles estavam por trás da Revolução Francesa. Na Inglaterra, teve um rei chamado Atelstan, ele foi maçom, ele gostava, achava aquilo maravilhoso, e a maçonaria faz parte da nobreza da Inglaterra. O Charles é o grão-mestre, os filhos dele já foram iniciados, o William e o Harry. Os netos, quando fizerem 18 anos, vão ser iniciados, que faz parte da tradição dos ingleses. Mas não é uma religião. Não é uma religião. Não é uma religião. Muito pelo contrário. Que tipo de segmento? Aí, vamos chegar lá. Aí, 1727, quatro lojas de Londres se reuniram e criaram... Quatro lojas maçônicas que tinham dentro de Londres, se reuniram e criaram uma potência, um órgão regulador, que chama Grande Loja Unida da Inglaterra. Tipo uma sede. Tipo uma sede com um comando central, que seria um grão-mestre que tomaria conta. Sim. Aí tinha um nobre inglês, que foi o primeiro, foi Anthony Sawyer. Ele foi o primeiro grão-mestre. Era um nobre inglês. Aí, o que ele fez? Ele organizou, porque cada um fazia de um jeito. Cada um fazia... isso aí que bagunça o coreto. Isso, aí eles se organizaram num modo só. Então, aquelas quatro lojas começaram a se organizar de um modo. Aí uma visitava a outra, outra visitava a outra, outra visitava a outra, e trocavam ideias do ritual, que já não era de construir, mas era especulativo. Né? E contrataram uma pessoa que não era maçom, era um reverendo James Anderson, um reverendo presbiteriano, que escreveu a maçonaria, que está toda dentro do Velho Testamento. Tudo que a gente faz lá dentro da loja maçônica de ritual está dentro do Antigo Testamento. E eu queria até que o senhor repetisse sobre esse pastor presbiteriano? Presbiteriano, chamava James Anderson. Ele criou, chamaram ele criou os rituais, tipo os rituais que a gente usa hoje. Entendi. A organização. Não baseado mais em construções, baseado em especulações. Que especulações? Políticas, sociológicas, filosóficas, de música, de tudo. De tudo que enobrece, que te engrandece. De aprendizado. Entendi. De aprendizado. Mozart, né, a flauta mágica, que é a obra-prima dele, é uma ode maçônica. Foi criada por uma loja maçônica na Áustria que ele frequentava. E o cara é um fenômeno. Fenômeno. Sou apaixonada em música. Quando as pessoas querem... Eu sou suspeita. Quando algumas pessoas querem contestar a existência de Deus, eu falei assim, vai lá e ouça Mozart ou Beethoven, que aí você vai acabar com essa cisma, porque só alguém iluminado para fazer um negócio daquele. Só alguém iluminado. Então, não Beethoven era maçom. Não arrancar uma lágrima. Beethoven era maçom. O coração mais endurecido chora. Mozart, Beethoven, aí Isaac Newton,
os grandes filósofos, Rousseau. Eu nunca poderia imaginar que teria música envolvida nessa Sim, história. música, antropologia, sociologia, filosofia, tudo era discutido dentro de lojas. E começou uma E parte... para o crescimento. Para o crescimento. E uma parte muito forte envolvida na política por conta da França, que foi derrubada a monarquia e foi instaurada a república na França, né? Pelos Sim. maçons. Grande parte dos maçons. Depois teve a libertação dos Estados Unidos, da Inglaterra, a Guerra da Independência dos Estados Unidos, que foi praticada pelos maçons. De quem assinou a Constituição maçônica, né? Dos 56, se não me engano, 16 eram maçons. O primeiro presidente, George Washington, o segundo presidente era... Como é o nome dele, gente? George Washington, depois veio o outro. Todos os presidentes maçônicos, até Kennedy, eram maçons. E todos eles evangélicos da reforma protestante, presbiteriano, metodista, batista, não importa. O Kennedy já era católico. Aí interrompeu nele. Mas todos os presidentes para trás, todos eram maçons. Abraham Lincoln, Kennedy não, Roosevelt, todos eles eram maçons. E o senhor fez um comentário interessante antes da gente começar aqui sobre as igrejas. Aí, o que acontece? As igrejas ditas da Reforma Protestante, eles... Que a gente chama de tradicionais. Participavam diretamente da maçonaria. Em grande parte, não tinha esse problema. Já a gente estava em pecado com a Igreja Católica. Teve um bispo, um padre lá, um papa, que colocou uma encíclica que é repetida até hoje. Tá? E os maçons estão em pecado. Eu, por exemplo, não posso receber o sacramento, a comunhão. Os maçons são proibidos. Só que ele não sabe que eu sou. Se eu quiser ir lá, Exatamente. Por que manter esse sigilo? O quê? De ser. Olha só, o que acontece? É uma sociedade... Por causa dessa perseguição do também, lá atrás. Mas por ser uma sociedade iniciática, você tem que ser iniciado. Então, eu acho que o senhor vai ter que explicar isso melhor para mim. Vamos imaginar assim, você passou pelo batismo para entrar lá. Entrou na piscina e tal, como parou de ano se você estivesse lá no Jordão e tal, igual o João Batista. Top. E a gente tem a nossa iniciação. Entendi. Entendeu? Entendi. Que foi criada por James Anderson. Aí tem todo... Aí nós temos um modo de nos identificar, que eu posso fazer, que agora você não vai nem reparar, porque você não sabe. Entendi. Entendeu? Entendi. E a gente tem modos de reconhecimento, entendeu? Nós temos sentido de reconhecimento. Aí mudou a estrutura na Inglaterra. Dali ela foi se espalhando. Mas com a Revolução Francesa, começou a vir muita gente da América, da América Central, que tinham posses, e da América do Sul, iam para Portugal, ou para a Espanha, ou para a França estudar. Invariavelmente, vinham iniciados. E começou a pipocar as revoluções na América do Sul e na América Central. Quem fez, o Simão Bolívar, por exemplo... Qual era o papel desses iniciados? Eles pegavam esse aprendizado maçônico, montavam a estrutura no país dele e juntavam toda a parte principal de gente importante de posses e de conhecimento para poder subjugar o imperador, que no caso era da Espanha, porque quase todos os países da América do Sul eram espanhola, era a América espanhola, só o Brasil que era português, as Guianas que era francesa e a outra Guiana que era holandesa, mas lá atrás não era, pertencia à Venezuela, e o Simão Bolívar foi um maçom que fez a independência. E existe essa questão, por exemplo, a igreja evangélica tem
tem o culto, né? Que a gente vai lá, presta o culto. E nós temos a nossa reunião. É isso que eu ia Só perguntar. que não é um culto maçônico. Não é um culto. É uma reunião. É uma reunião. Mas nessa... Tem a parte do ritual, a parte ritualística, e depois tem a proposta que um vai fazer uma coisa, eu quero fazer um negócio, o outro, vamos fazer isso, eu estou interessado. Quem ajuda a organizar isso? É mais administrativa. Aí essa parte administrativa, onde cada um dá uma ideia do que vão fazer. E existe a parte ritualística. Igual vocês têm na igreja, não tem a parte ritualística? Sim. Nós temos também lá também. Entendi. Um detalhe interessante. Tem música no ritual? No começo da loja, antes dela ser aberta, pode ser tocada uma música sem voz, só tocada. Mas não tem música, não. Tá? Normalmente, não. A gente tem uma coisa, no mundo cristão que nós vivemos hoje, eu sempre, quando vai alguém que não conhece, que não sabe como é que é, e pode visitar. Pode entrar lá dentro, eu levo e explico, isso aqui é isso, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo, isso aqui é aquilo, e mostro. Sério? É sério. E mostro, principalmente, Priscila. Eu tenho coragem. Amanhã, por exemplo, tem uma iniciação. Você não vai poder assistir a iniciação porque você não é maçom. Não. Até porque mulher... Hoje existe até maçonaria feminina, mas a gente não reconhece, né? As organizações maçônicas do mundo não reconhecem. Algumas reconhecem, outras não. Aí, se você quiser ir lá, à noite, 7 horas, 7h30, que já está tudo, eu posso te mostrar. Aí eu mostro a minha arma secreta, quando os outros falam que a gente não é de Deus. Eu mostro o livro sagrado. Eu mostro, é isso aí. Eu mostro o livro sagrado. A loja só é aberta, declarada aberta, quando o livro da lei abre. É mesmo? É um respeito interessante. Ué. Porque ela foi baseada ali. Agora, se nós estamos, por exemplo, no mundo muçulmano, onde a maioria lá seja muçulmano, abre-se no Corão. Se está num país predominantemente judeu, igual Israel, abre-se na Torá. O livro da lei de cada um. Como nós estamos num país ocidental, e o Ocidente quase todo é cristão, né? A gente não pode falar que é católico, é cristão. Sim, cristão. Cristão, de Cristo. Então a gente abre o livro da lei. Vou te falar. Quem estiver ouvindo aqui, prestar atenção, pode ir lá. A gente abre em Crônicas 2:6. Você já viu essa passagem? Em Crônicas 2:6, Salomão resolve construir o templo que seu pai Davi não fez, porque foi questionado por Deus, porque ele quis fazer o recenseamento do povo dele. Aí Deus não aprovou Davi dele fazer o templo. Salomão foi construir o templo de Salomão. Toda a maçonaria está construída dentro do templo de Salomão. O templo é o templo de Salomão. O nosso templo, onde a gente se reúne, é uma cópia do templo de Salomão. E o senhor sabe que essa reserva, né, da questão do ritual, né, dos acontecimentos, dos tratos, né, dessa questão lá dentro, pelo fato de ser bem reservado, se criaram muitos mitos. Isso, tem gente que morre de medo. Tem uma historinha do bode preto que eu tô... Nesses 27 anos eu tô procurando ele até hoje, que eu não achei. Olha, eu não achei ele. Eu perguntei para Bruno, Bruno, posso perguntar? Porque eu fiz um estudo não avançado. Eu não fiz um estudo avançado, mas... se criou um mito que tem um bode, aquela coisa toda. Aí quando fala que o cara é maçom, já olha assim, apesar da pessoa não declarar. Por que o não declarar? Justamente por causa disso? Não há necessidade de eu sair por aí avisando, gente, eu sou maçom, hein? Mas isso, por exemplo... Não existe o porquê. Para poder... Ele é convidado a entrar. Aí é iniciado. É iniciado, ele é selecionado. Ele é selecionado. A gente, selecionado. Eu sempre brinco assim: se eu fosse me escolher, eu não deixava eu entrar. É sério? E ele é selecionado baseado em quê?
Olha só, a princípio a gente faz uma pesquisa da vida dele, da pessoa. Porra, se ele é um bom pai, se ele é um bom marido, se ele é um bom funcionário, se ele é um bom patrão, se ele é um bom pai, se ele é um bom Então filho. é baseado em princípios, praticamente. Em princípios. Eu não posso botar um tarado lá, eu não posso colocar um maluco lá, lá a nossa família convive lá dentro. É por isso, então que existe que a organização mantém a organização. Não que não tenha. São critérios que precisam ser seguidos e respeitados. E quando ele dá uma escapulida assim, a gente faz um convite a ele. Tchau, querido. Tchau, parceiro. E aceita de boa? Tem uns que não quer não, porque acha aquilo ali status. E não é status. Para mim nunca foi status. Eu estou lá porque é o maior agregador do mundo. É o maior agregador de pessoas do mundo. De pessoas do mundo. Ah, de pessoas. De pessoas. É o maior agregador. Tem um número? No Brasil, deve ter uns 600, 700 mil maçons, aproximadamente. Quase chegando a 1 milhão aí. Eu, por exemplo, qual o modo de eu conhecer o Bruno Dorta se não fosse por conta da maçonaria? Seria zero. Eu conheço milhões de pessoas nesse Brasil por conta da maçonaria. Pois é, e estando lá, né, iniciando, tendo esse iniciando mesmo que chama? O iniciando. A gente chama quem está iniciando é o neófito, porque ele não conhece. Por exemplo, se tornou também um mito que todos que são convidados, que passam por esse processo do iniciando, realmente eles têm um crescimento, digamos, financeiro? Não, isso é mentira. É conversa fiada. É conversa fiada. É conversa fiada também que só tem rico lá dentro. É conversa fiada. Entende? Isso aí é mentira. Porque porque eu precisava saber que era mito, que era verdade. Isso aí é um mito. Precisa ser desconstruído. Isso, exatamente. Para mudar o olhar das pessoas em relação aos maçons. Porque a impreensão que a gente tem, quem é um pouquinho inteligente, porque tem gente que tem dificuldade de raciocínio. É isso. O cérebro dele está no cotovelo. Exatamente. Quem tem um pouquinho de raciocínio vê que a intenção é boa. Existem coisas boas e que poderia, de repente, ter um crescimento muito maior se houvesse uma aceitação maior também. Mas aí quando você abre muita porta, não que não esteja gente ruim lá dentro, tem um monte. Muito. Não tem como agregar os políticos mais lá dentro para poder a gente dar uma melhorada. Ele não vai passar na nossa peneira, não. Ele é fraco. Difícil, então. Ele é fraco. Delicada. Mas a gente não tem essa preocupação financeira. É claro que tem custos. A gente tem uma manutenção da loja que custa R$175 por mês. Aí a gente faz um jantarzinho lá, cada um tira 20, 30 reais do bolso. A gente vai fazer uma viagem para fora, aí aluga uma van, tem que pagar, né? Aí vão sair de carro, vão cotizar para ajudar o irmão que está no carro, pagar a gasolina. Então, tem custos. Então vive essa coisa de irmão mesmo. Se um irmão não tiver, o outro vai suprir. Ajuda. E quando as pessoas que fora imaginam assim, fulano cresceu, ficou rico, não é que ele ficou rico. As oportunidades melhoraram para ele. Por quê? De repente a inteligência coletivada. Porque hoje, por exemplo, lá onde eu trabalho, na Madeira do Brasil, se tivermos 300 maçons aqui em Itaperuna, ele não tem necessariamente a obrigação de comprar comigo. Sim. Mas ele primeiro vai lá. E como é um comércio, lá não é maçonaria, é um comércio, se o meu preço estiver bom, ele vai comprar comigo. Se o meu preço estiver ruim, eu não tenho o direito de cobrar dele comprar comigo. O senhor se sente abençoado sendo maçom? Eu tem muito prazer quando fala disso. A gente sente uma alegria. Por conta disso, olha só, eu toda vez sou uma pessoa que tinha eu tenho um jeito fácil de
de dividir com as pessoas o meu conhecimento e a minha alegria. Eu sou muito extrovertido. Primeira vez que nós nos conhecemos, eu e Bruno Dortas, eu fiz ele chorar. É mesmo? Por conta da uma amizade que ele não sabia que existia. Então, essa coisa de irmão é muito forte. É tipo um casamento mesmo, na alegria, na tristeza. Só que a gente tem sempre uma situação que a gente fala isso. Você hoje, o seu corpo iniciou na maçonaria. Agora você precisa deixar que a sua mente e o seu coração se deixem entrar também. Se você conseguir absorver isso, seu coração absorver, e o seu conhecimento, o seu cérebro absorver, você vai ser um ótimo, um grande e não vai querer sair nunca. Para mim seria corpo, alma e espírito? Exatamente isso. Porque se você está lá só por conta de um status, você não absorveu nada, você continua não conhecendo nada, você não vai para lugar nenhum, você não viaja para lugar nenhum. Mas isso eu acho que é uma questão, é uma ignorância, não sei se eu posso colocar dessa forma, porque isso existe lá, mas existe dentro da igreja, existe dentro da política, qualquer lugar. Aonde se junta mais de 10 pessoas. Sim, é que as pessoas, eles se matam, eles atravessam uns aos outros. Vai ter 3, 4 que vão absorver o conhecimento. E eu vou falar uma coisa para o senhor, vou abrir meu coração aqui, posso, assim, levantar uma polêmica, mas essa coisa do abraçar, do ajudar, de ser irmão de verdade, eu tô tirando o meu chapéu aqui. É uma prova de... Porque a gente... Não é o que a gente vê no dia a dia, não é. de verdade. Então, assim, o que o senhor está abrindo aqui para mim, eu acho, assim, extremamente importante, porque hoje o que a gente está precisando no mundo é amor. É amor. É empatia. Justamente. Então, se é isso que... E nós temos isso. Amanhã, por exemplo, tem uma iniciação. Vou iniciar 2 candidatos. Certo? 2 neófitos. Sim. Vem gente, a gente espera receber... Vira festa? Vira festa. Depois tem uma festa, que é o recebimento dele perante a comunidade maçônica. Então vai vir, a gente espera pelo menos umas 80 a 100 pessoas. Aí é gente de Laje, de Pádua, de Talva, de Bom Jesus, de Aperibé, de Natividade, de Porciúncula, de Tombos, de Carangola, de Fervedouro, vem Muriaé, todos os maçons vêm. Entende? Mas esses ajuntamentos são regionais? Não. Não. Por exemplo, Norte Fluminense... Não. O que acontece? Existe um polo central que coordena. A nossa loja, por exemplo, é jurisdicionada a grande loja maçônica do Estado do Rio de Janeiro. O que vende nessa loja? Não, pois é, deixa eu te explicar aqui. Olha só como é que o brasileiro. Olha como é que o brasileiro é engraçado. Deixa eu te explicar. Eu estou na posição certa Priscila, aqui, senhor. Em qualquer lugar do mundo, loja é maçônica. Mentira. Mentira. Se você for nos Estados Unidos, você vai ver lá Store. Store é um lugar de vender as coisas. Ou um shopping, ou um mall. Né? Me corrija o meu professor de inglês ali, ó. Entendeu? Loja é maçônica. Aí, por que loja no Brasil de vender sapato, de vender roupa, de vender material de construção? Por quê? Na época da monarquia no Brasil, do imperador, Pedro I era imperador, Pedro I foi iniciado maçom, foi passado, elevado a companheiro, depois a mestre e foi grão-mestre. Sim. Mas ele era um camarada muito complicado, Pedro I. Ele tinha muito arroubos, ele era muito encrencado. 14 dias depois, ele mandou fechar a maçonaria. Que isso? Porque tinha uma turma que veio... Mas ele tinha autonomia para isso? Tinha, porque ele era o grão-mestre. Ele era o imperador do Brasil, ninguém podia contestar ele. Eu entendi. E tinha uma turma que era das assembleias, das assembleias políticas, né, da Sim. Câmara Legislativa, que eram a favor da República. E eles maquinavam para derrubar ele. E ele ficou puto da vida, e isso era
manipulado na maçonaria, dentro da maçonaria, onde se discutia essas coisas, essas ideias republicanas, eram dentro da maçonaria. E ele sabia, porque ele era maçom. Aí ele falou, vou fechar essa porra antes que vocês me tirem. Caraca! Fechou. Depois, posteriormente, ele mandou abrir de novo, mas ele fechou. Então, ele... Ali... Mas nunca houve um encerramento não. total? Não, nunca houve. Mesmo com todas as perseguições? Foi um período de 2, 3 anos que ele mandou fechar, aí depois ele resolveu ir embora porque o irmão dele... Mas mandou fechar, fechou, parou? Mas parou. Não, em alguns lugares tinha escondido. Mas vamos voltar ao lance da loja. Sim. O camarada saía da loja, terminava a reunião na loja, a loja chamava Comércio e Artes, é a número 1 do Brasil, e ela existe até hoje. Funciona lá no centro do Rio de Janeiro, na Rua do Lavradio. Um dia você for no Rio de Janeiro, na Rua do Lavradio, Comércio e Artes, número 1 do Brasil. Tá? Ele foi iniciado lá, inclusive, Pedro I. Faz sentido, né? Lá atrás. Quando ele saía, o pessoal saía da loja, aí o cara falou, porra, você comprou esse cavalo aonde? Eu fiz negócio lá na loja. Aí um outro vizinho dele lá, você vai vender seu açúcar que você está produzindo, você vai vender aonde seu açúcar? Eu tenho um negócio lá na loja lá. Aí um gaiato ouviu aquilo ali e falou assim, loja é sinônimo de vender as coisas, de fazer negócio, de fazer escambo. Aí criou uma loja, alguém criou um nome de loja para vender um tecido, para vender um pano, para vender um açúcar. Alguém da maçonaria. Não, isso a conversa era assim, mas um gaiato ouviu e falou assim, vou colocar. E colocou. Como não era de domínio público, que não pertencia à loja maçônica, aí alguém começou, lá não era de vender nada. Loja é maçônica, só no Brasil que tem essa jabuticaba, que é nossa, né? Só existe no jabuticaba no Brasil. Loja. Virou um sinônimo de vender as coisas, mas loja é maçônica. Aí você vai no shopping, vai no mall, vai no store. Ali, por exemplo, tem a Cheque, o rapaz aqui, que é o dono aqui, né? Cheque é Mega Store, né? Mega Vendas. Isso aí é um lugar de vender as coisas. Qualquer lugar do mundo, aqui no Brasil, loja é de vender as coisas. É uma das características. E é um meio de ajuda para Sim, gente. O segmento. Você tem uma noção, por exemplo, na época do Império, até o final do Império de Pedro II, que os republicanos, né, que era a independência, vou chegar lá para você também, as lojas cotizavam, porque o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravatura. Sim. Fomos o último. E já estava em declínio porque a Inglaterra via um navio passar, a esquadra inglesa, via um navio passar. Quando voltavam, ele sabia que aquele navio era negreiro. Quando eles voltavam, ele afundava. Porque os ingleses não aceitavam de modo algum que alguém fosse escravo. Tá? Aí eles afundavam os navios mesmo, negreiros. Aí, aqui no Brasil, se cotizavam as pessoas mais ricas, né, das lojas maçônicas e compravam 1 ou 2 ou 3 alforrias e você está livre, parceiro. Comprava e dava a liberdade para os negros. José do Patrocínio, André Rebouças, todos eram negros e eram políticos e eram maçons. Apesar José dessa ligação Bonifácio. política, eu não estou conseguindo alcançar, apesar dessa ligação política, o senhor não quer levar um bocado dos nossos aqui lá para dentro? Tem alguns. Iniciando. Tem alguns. Para o iniciando, vamos fazer festa. Tem alguns. Para consertar um bocado de gente, pelo amor de Deus, não estou brincando. Olha, por exemplo, na independência, na República, quem, apesar dele ser muito amigo mesmo de Pedro II, mas o Deodoro da Fonseca, ele era o grão-mestre. Entendi. Da maçonaria. E era muito amigo, só que a turma... Você conhece o Rio de Janeiro? Sabe onde é a Praia Vermelha, o bondinho do Pão de Açúcar ali? Não. Não, né? Não.
onde é o Bondinho do Pão de Açúcar, tem uma escola, chama IME, Instituto Militar de Engenharia. É uma das excelências que tem no Brasil. E ali sempre funcionou ali. Quem comandava era Benjamin Constant. Você já ouviu falar de Benjamin Constant? Sim, com Ele era um certeza. coronel do Exército. E ele manipulou todos os cadetes, todos os oficiais que estavam começando, já eram tenentes, capitães, que já iam chegar lá para um dia chegar no generalato para fazer a República. A gente pensa que foi Deodoro da Fonseca. Ele estava doente na cama, fizeram ele botar a roupa de galardão dele, montar no cavalo, ir lá na Praça 15 e fazer independência, a República. Ele nem queria, mas foi obrigado pelos oficiais que estavam lá na hora lá. Sim. Aí foi feita a República no Brasil. Então, essa questão do status para o maçom, isso é... Olha só, o que eu estou te falando, isso vai de cada pessoa. Eu, por exemplo, não tenho isso. Eu quero absorver conhecimento. Então, eu quero aprender. Então, e quero conhecer gente. Dentro dessa pergunta, eu quero fazer uma outra pergunta. Com certeza. Qual é o verdadeiro propósito? Olha só. A definição de maçonaria. A definição de maçonaria é um sistema de moral velado em alegorias e ilustrado por símbolos. Então, a gente entende como um sistema de moral. O que é o sistema de moral? Para te aprimorar, para você melhorar. Intelectualmente, financeiramente, politicamente, filosoficamente, tudo isso para te melhorar. É um sistema de moral. E há um investimento para que isso aconteça. Porque a gente tem um incentivo. Tem que estudar os rituais, tem que estar sempre aprendendo, praticar o ritual, entendeu? Igual vocês não praticam lá a Bíblia, né? A gente pratica o ritual. Sim, né? sim. Aí onde a gente não é e nunca teve pretensão nenhuma de ser uma religião, porque a gente absorve todas as religiões. Lá dentro nós temos evangélicos, nós temos... aqui em Itaperu não, mas eu já frequentei loja que tinha muçulmano, que tinha judeu, que tinha espíritas, que tinham católicos. Eu fiz uma iniciação numa loja lá no Rio de Janeiro, um rapaz... Ele é de uma religião inca, chama Wicca. A religião chama Wicca, lá dos Andes. Interessante. Ele fez o juramento na Bíblia dele, no calhamaço, que é a lei dele. Ele jurou ali. A gente faz o juramento no livro da lei. Então, assim, é para melhora, é para o crescimento. Exatamente. Só que tem do ser gente humano. que não consegue raciocinar isso, mas é inerente o ser humano. Tem gente que raciocina, tem outros que não. Tem gente que pratica o mal. Por quê? Não há necessidade de praticar o mal. Melhor praticar o bem. Mas tem gente que faz isso. Então, praticamente um tratamento, uma terapia psicológica, alguma coisa. Olha só, é para o bem, porque a gente... eu estou falando isso com o senhor, porque essa semana nós tivemos com um psicólogo aqui, e em outras conversas, em outros, assim, bate-papo, porque eu não gosto de debate, eu gosto de conhecimento. A troca de experiência. A troca de experiência. Exatamente. Então, hoje... Qual é, assim, a maior busca do ser humano, os maiores conflitos, transtorno disso, transtorno daquilo, é a busca pelo autoconhecimento. Então, eu tô vendo, assim, uma identificação muito grande, porque nesse autoconhecimento, você firma os pés no chão e, de fato, vai tomar decisões que sejam de benefício para a sua vida, para sua casa, para sua família, seja lá. Exatamente. E as pessoas estão perdidas emocionalmente acerca disso. Né? Nós temos, eu não vou citar o nome dele, mas eu convidei ele, eu sou o padrinho dele, e ele ascendeu de uma forma tão grande no mundo profano, que a gente fala, o mundo profano é o mundo aqui fora, sim. que não seja maçônico, o mundo profano, ele ascendeu de tal forma por conta do conhecimento que ele aprendeu lá, que ele está aprendendo. Sim. Ele melhorou, ele saiu de um cargo menor na prefeitura para subir muito. Sim. Porque ele melhorou sem. Aí eu convido.
Eu convido. Entendi. E tá E tem sempre que dando. acompanhar. E tá sempre dando um toquezinho. Eu, por exemplo, sou mais velho que ele, muito em maçonaria, tô sempre. Aí outro dia, eu conversando com a mulher dele, a gente estava jantando lá, eu perguntei a ela: o fulano de tal melhorou? Ela falou: Júnior, o top é 100%, né? Mas ele melhorou 200% depois que ele Caraca, iniciou com a gente lá. olha só, que luxo. Aí a mulher dele falou isso para mim. É, Você tá entendendo? é a Então tem pessoa gente que que tem que consegue falar. absorver, tem outros que não consegue, que não tem um domínio, que não tem condições até intelectuais. A gente Sim, não tem essa preocupação de o cara ser um gênio, ser um cérebro, ser nada. sim, Mas, poxa, se ele se prontificou a estar lá dentro, aprender, porra. entendi. Porque isso é melhor para ele, é melhor no trabalho dele. Toda vez que você aprende alguma coisa, melhora Tudo imediatamente no seu dia a dia. melhora você e Isso, automaticamente o que está ao seu redor. exatamente. É esse que é o sistema de moral velado em alegorias e ilustrado por cima. Por que velado em alegorias? Você entra lá dentro, tem um monte de alegorias. E é ilustrado por símbolos. Nós temos os símbolos que são sagrados para nós, que é o esquadro, o Por isso compasso. que o pessoal bota terror. Nós temos Tem o livro da símbolos. lei, tem o esquadro, o compasso. Os esquadro e o compasso são símbolos da engenharia, de arquitetura. Entendi. É um assunto muito complexo, né? Que eu acho que Isso, é. é de As pessoas, muitos. hoje, por exemplo, pro bem e pro mal. No meu tempo, eu não sou tão antigo assim não, mas no meu tempo, eu tenho 60 anos, quem quisesse um conhecimento tinha que ter uma Barça, uma enciclopédia Barça ou uma Delta Larousse em casa. Quem tinha conhecimento. Entendi. Você tinha aquele conhecimento, ou então você ia para a biblioteca. Hoje você tem isso aqui, ó, o Dr. Google. Se você bater maçonaria, vai sair de tudo do bom e do pior. Aí você, se tem um pouco de inteligência, se você não está agindo de modo na maldade, você vai absorver. Aí você, Entendi. porra, eu conheço o Júnior, cara. Ele não faz isso. Eu conheço o Bruno Dortas. Ele não faz o que está escrito aqui, ó. Não existe isso. Você está entendendo? Então as pessoas, às vezes, outro dia o cara fala, pô, Juninho, vi um negócio lá, apareceu no YouTube, apareceu um negócio, estou vendo lá, aí o cara falou isso, falou aquilo. Olha só. Você, se um dia você quiser iniciar, a gente vai levar você lá, você vai ser iniciado. Aí você vai saber. Agora, aquele cara lá está falando de ouvir. Ele não foi iniciado, ele não esteve lá dentro, ele não sabe como é que é. Você está entendendo? Que isso sirva de lição para o mundo. Se você não tem noção, vai ser o Google que vai te ensinar. Né, para a vida isso. Você não sabe, você não tem noção, você nunca participou, você nunca esteve, né? A gente lá começa como aprendiz, depois vai a companheiro, depois vai a mestre. Pois é, o mestre. Ainda tem o mestre. É o que chegou no estágio, já está mais antigo, e já tem um outro conhecimento, porque cada uma dessa etapa você tem um conhecimento. E aí você aprende um sinal, você aprende um toque, você aprende uma palavra, aí depois você vai para outro, aí você aprende um outro toque, um outro sinal, outra palavra que te identificam, aí você tem um outro ritual, aí quando você chega a mestre, é uma outra situação também que você vai adquirindo. Aí o mestre é o auge aqui, é o maior. É o auge. Aí e tem a hierarquia. A hierarquia, companheiros e aprendizes. É composta por quantas pessoas? Não. Quantas lojas tem? Tem loja que tem 50, 60, tem loja que tem 20. A nossa loja vai agora para amanhã, vão ser 25 pessoas. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta para a gente finalizar. Pode e deve. E o senhor... Senhor não, que eu sou mais novo que você, eu só tenho a barba branca. E no final, é mania que a gente tem. E logo depois eu quero que o senhor deixe assim, uma mensagem de dentro. Por quê? Durante todo o período que nós estamos aqui conversando, olho no olho, assim, adquirir conhecimento pra caramba.
estou curiosa, vou continuar lendo a respeito, mas o senhor se emociona. Sim, porque isso me é muito caro. Se você não gosta, você passou por uma mudança radical na sua vida. Melhorou muito para você, não melhorou? Sim. É como se você tivesse iniciado em outra vida, em outra história, em outra situação. Você nasceu novamente. De novo. Quando a gente é iniciado, a gente nasceu para a maçonaria naquele exato momento. E é tão forte porque a gente faz um juramento com a mão direita espalmada sobre o livro da lei, que é a Bíblia. E se você for um maçom mesmo de coragem, de vontade, de querer adquirir conhecimento, você vai lembrar... Verdadeiro, né? Você vai lembrar todo dia do seu juramento. Para você não deixar, como diria, não me deixei cair em tentação. Eu quero deixar, assim, minha expressão de admiração. Porque quando o senhor se emociona, o olho lacrimeja, né? Fica meio vermelho. Não, eu gosto disso, sabe? Eu vivo isso. Com muita intensidade. Olha só, eu vou a campus ensinar. Porque eu não consigo detectar. Mas, assim, quando o senhor fala da história, né, do iniciando e da loja, das pessoas, dessa coisa da irmandade. Eu vivo isso. Com intensidade. E isso é muito, lindo. É o que faz a diferença. Em todas as áreas da vida. De você ser melhor em qualquer situação, é essa intensidade que você pratica. Eu tenho defendido isso, sabe, na vida, porque a gente vê muita gente hoje exercendo profissões, exercendo carreiras, e até mesmo pastores, pessoas em diversos segmentos, político, que vão ali porque para poder cumprir né, aquela rota, para poder cumprir o seu papel, mas não fazem com amor. Não fazem de verdade. E eu acho que isso é muito válido, porque quando é feito com amor de verdade, isso surte efeito. Isso contagia alguém. Transforma. E eu quero ser audaciosa em dizer. E a gente tem que perseverar nesse conhecimento para sua melhor. Porque qual o sentido de estar na Terra? Se você não for para conhecer, se não for para aprender. A Bíblia fala que a gente erra por falta de conhecimento. Justamente. Você está entendendo? Justamente. Eu sou mais audaciosa ainda em citar a Bíblia na questão de que, assim, não vos conformeis. Eu estou vendo mais ou menos um negócio aqui assim. Não se conforme, mas transformai-vos. Eu sei que o contexto pode ser totalmente diferente, eu posso tomar umas pedradas por causa disso. Hoje, por exemplo... A gente tem na Igreja Católica, não temos mais tanta perseguição na Igreja Católica, apesar de ter encíclica que o Francisco retomou. Por ele não teria isso. Mas tem muita gente que nem tem conhecimento disso. Não, pouca gente sabe. Isso é bom. Mas já foi mais... Está sabendo agora que nós estamos contando, mas já foi mais. Com os batistas, os metodistas presbiterianos, eles vieram para o Brasil por conta da maçonaria. Sim. Mas a partir de 1940, 1950, 1960, houve uma reforma entre eles, entre os órgãos centrais dessas igrejas, da reforma protestante de Lutero e de Calvino. Eles acharam por bem não aceitar que o evangélico, o membro da loja, da igreja, fizesse parte da maçonaria. Mas até 1970 ainda tinha muitos pastores. Tem uma rua na Cidade Nova, chama Pastor Belácio da Siqueira. Ele era maçom. Ali na SEAB tem o pastor Elias Portes. Ele era maçom. Entendeu? Esse número hoje reduziu, mas não zerou. Não zerou, ainda existem muitos. E os protestantes? Tem lá? Esses protestantes, estou falando dos protestantes, tá? Mas eles tentam se manter mais afastados porque a cúpula da igreja... Não aceita. Porque alguns mais radicais, e infelizmente da sua denominação, os neopentecostais,
sem querer, eu vejo que você tem uma mente mais aberta. Sim. O Alferino tem uma mente mais aberta, diferente do Paulo Silva, Sim. diferente de um pastor da Universal, Sim. ou do outro do Malafaia. Sim. E eu vou jurar aqui para você, tomara que ele ouça isso. Eu tenho certeza que eu dividi uma loja maçônica com ele, e ele é maçom. Mas hoje ele escondeu o passado dele. Sim. Ele escondeu. Mas a gente, por exemplo, hoje, a gente tem quem teoricamente nos persegue hoje não é mais a Igreja Católica, não é os batistas, nem os presbiterianos, nem os metodistas. Eles sabem o que nós fomos no passado, né? Hoje os neopentecostais são aqueles que mais perseguem a gente. Quando eu digo isso, é claro, não são todas as igrejas. Do Márcio eu sei que não acontece isso, né? Sim, o Paulo sabe que eu sou e é meu cliente e a gente está sempre conversando. Sim. O padre Geraldo, que é tradicionalista, um dia ele falou assim: poxa, Júnior, estou tão triste. O que foi, padre Geraldo? Eu fiquei sabendo que você entrou para a maçonaria. Eu falei: padre, eu estou gostando, é bastante legal, adoro, estou adorando aquilo lá. Eu falei: tá bom, você pode continuar, mas não esquece de me ajudar não, tá? Continue me ajudando. Eu falei: não, meio retrasado, nós juntamos lá uns 50 quilos de arroz, umas 50 latinhas de leite em pó e óleo. Tem essa coisa social. E entregamos lá no Padre Geraldo para ajudar, entendeu? A gente faz essa parte filantrópica, é muito importante, é muito, muito, muito importante. A gente gosta disso. Até para quebrar um pouco, né? Tem um camarada lá dentro que a gente chama de hospitaleiro. Toda reunião ele sai com a bolsinha recolhendo dinheiro. Igual tem na igreja católica, onde vocês. Sim, sim. Aí cada um põe o que puder, aquele dinheiro vai ficando guardado. Tem alguma vizinha, tem alguém lá que está precisando de um remédio. Na diretoria tem um tesoureiro. Tem um tesoureiro, tem um secretário. Né? A diretoria funciona assim: o venerável mestre, que é o órgão, que é o presidente. É isso que eu estou querendo saber. É o presidente. Sim. Aí tem o primeiro vigilante. O primeiro vigilante seria o segundo vice-presidente. E tem o primeiro vigilante, depois tem o segundo vigilante, que é o segundo vice-presidente. Essa é a diretoria. Aí tem um secretário. Aí tem o secretário, tem o tesoureiro, aí tem um capelão. Todas as reuniões são atadas. São atadas. Aí tem um capelão, que é o responsável pelas orações. Né? Que bacana. E, assim, para a gente encerrar, foi um papo bastante produtivo, de altíssimo nível de conhecimento. Isso aí daria mais uns 2, 3, sabe? Episódios. Porque tem muitas coisas que a gente não. O tempo é exíguo. Sim. O tempo é curto. Sim, né? sim. Mas tem outras situações que a gente. E o pessoal, assim. Muitas curiosidades. Tem muita resistência de mexer, de tocar no assunto. Mas é por falta de informação. Por falta de informação. Meu filho me perguntou assim: falou assim, mãe, tem certeza que a senhora vai lá entrevistar esse moço? Eu falei assim: tenho certeza que eu vou lá entrevistar esse moço. 21. Como é o nome dele? Saulo. Saulo, vou mandar um recado para você, parceiro. Júnior, Madeiras a Brasil, em frente ao restaurante Fogão a Lenha. Pode me procurar, trazer suas dúvidas, que eu vou responder para você na hora. Essa coisa toda que se é criada. Ele falou assim: mãe, e o pessoal da igreja, eu falei assim: meu filho, hoje eu quero saber de pessoas que fazem bem às pessoas. O destino. Quem vai definir é Deus. Até porque está lá na Bíblia, Saulo, o mal é o que sai da boca do homem. Exatamente. E o destino, o que vai acontecer após a morte? Claro que a decisão é nossa aqui, mas é Deus. Tudo. O centro é Deus. E é tudo Deus. A gente denomina. E as pessoas precisam conhecer a história. A gente denomina como o grande arquiteto do universo. A nossa denominação de Deus é o grande arquiteto do universo. E eu vou Porque te falar, a maçonaria é uma definição bonita, tá? É dentro de uma ordem de engenharia, de arquitetura, de construção. Então, ele é o grande arquiteto do universo que criou o mundo todo. Lindo, né? Que ele só com a palavra... Pois é.
E se não fosse ele, a gente não teria esse nível de conhecimento, de relacionamento, de tudo, de tudo. Né? Ele é o centro e a gente reconhece Ele nos deu o instinto de sobrevivência. Sim. Que os animais também têm. Ele nos deu o instinto de conhecimento que até os animais têm. Os animais conhecem as coisas do mundo. Sim. Mas eles não, ele foi mais além e nos deu um cérebro. Gente, o cérebro é para ser usado. E a gente está vivendo o teu amigo fala, Júnior, eu tenho 2 neurônios, um outro dia apagou, eu fiquei só com um, ficou ruim para danar. Então, gente, se você tem 2 neurônios, sociedade assim. mantém eles acesos. Tudo que chegar de conhecimento é válido. Precisa saber. O mundo precisa saber. Se a gente soubesse mais sobre as coisas, não precisava guerrear. A Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Exatamente. E hoje, assim, qual seria a sua palavra final direcionada à nossa sociedade? Olha pessoas, só, a gente vive em Itapicuru. Ou aos irmãos. Escolhi esse lugar para morar, certo? Então, é aqui que eu criei meus filhos, tá? Minha filha mora aqui em Itapiruna ainda, minha neta mora 3, 4 vezes na semana comigo lá, porque ela tem os plantão dela da vida. Sim. Mas o que eu gostaria de passar para as pessoas é o seguinte: o preconceito é muito triste. É um horror. Muito triste. É o meio caminho para a maldade. É o meio caminho para o erro. E crasso erro abissal. Não faça preconceito com ninguém. O preconceito, ele é errado. Você tem que ter um conceito. E a partir dele você pesquisar para saber se é válido ou não. Agora, quando você faz um preconceito de uma coisa que você nunca viu, que você não conhece, o nome disso é ignorância. É burrice elevada à 10ª potência. E é muito, tá? Adorei. Então, por favor, né, não pequem. Quem quiser, eu já falei isso outro dia, lá no outro podcast que eu fui lá do Noroeste News. Eu falei, olha, quem quiser tirar alguma dúvida, menos que não seja maçom, pode me procurar. Me liga, vai lá, pega na internet no Brasil o nome lá, liga para lá, eu estou apto a ensinar, porque eu não quero e não tenho o direito de morrer com o que eu conheci, com o que eu aprendi. Eu preciso passar. Eu preciso passar. A gente passa genética. Sim. Mas conhecimento está aqui. Ó. A gente fala tanto disso e consegue ser tão falho nisso. Porque a gente fala, a fala do povo não adquire conhecimento, que é a única coisa que não pode ser tirada de você. É o que te melhora. É o que te melhora, mas as pessoas não procuram esse conhecimento. Não. Entendeu? E o pouco que às vezes eles procuram, de repente, por causa de uma fala, eles deixam esse conhecimento ser deturpado. Não, houve uma mudança. Eles acreditam que houve uma mudança e, de repente, aquela mudança não aconteceu. Então, assim, realmente a gente está falando algo e vivendo uma outra coisa. Eu fico, assim, meio chateado com a juventude de agora, porque eu fui criado em outros tempos que não existia nada disso, nenhuma dessas tecnologias que existe hoje. O máximo que a gente tinha era a televisão a cores. Tá? Então, a gente tinha o conhecimento, era na escola de português, matemática, ciência, e em casa, a educação do pai e da mãe. Hoje, a minha esposa é professora, a mãe outro dia foi lá zangar com a professora porque ela chamou a atenção do menino. Se a minha mãe soubesse que a professora me chamava a atenção, ela me cobria no gacete. Pois é. Você está entendendo? E os valores estão invertidos hoje. A tecnologia que está aqui no celular, que está no computador, que está na internet, está deixando a nossa juventude mais burra. Mas porque assim... é tão grande que eles não absorvem num conhecimento. Eles querem pegar tudo, aí no final não pegou nada. Mas aí é aí que eu quero falar com o senhor, igual o meu filho. A preocupação dele é justamente por causa desse preconceito.
Mas eu falei para ele o seguinte, a partir do momento que eu vivi a experiência que eu vivi, sabe? Eu vivi esse preconceito dentro, no meio, Ué, fazendo parte. Eu exatamente. fui rejeitada, entendeu? Houve resistência, foi me tirado aquilo que foi me entregue para poder eu executar lá dentro. Então, por preconceito, por causa da minha mudança. Júlio César levou uma facada nas costas, ele olhou e falou assim, porra, até tu, Brutus, que era o irmão dele. E aí, quando você vive esse nível de guerra, esse nível que você vive, sabe o que é sentir na pele, o que é um preconceito, você já não, eu já não tenho medo de nada. Isso, já vi uma preocupação das minhas lideranças, porque realmente eu não tenho preconceito, eu tenho a minha mente muito aberta, tudo que for para poder agregar, ajudar pessoas ao crescimento, ao conhecimento, eu estou aberta, Bruno está aqui, sabe? E eu digo para ele, ele fala assim, não, você sabe sim, eu falei, não sei não, eu preciso de um direcionamento, porque eu aprendi na vida a questão de respeitar uma hierarquia. Ele falou, você não precisa de liderança, você precisa de direcionamento, é diferente uma coisa da outra. Exatamente. Então, assim, a gente todos os dias a gente aprende. Você sabia o objetivo, mas não tinha o norte. Exatamente. Exatamente. Então, eu, por exemplo, tenho o meu norte. Pode ser certo, pode ser errado, mas eu tenho o meu norte. O meu norte é buscar conhecimento, é aprender. E isso é lindo. Isso para mim é fundamental. E o senhor faz com verdade. Eu preciso disso, me faz falta. Eu sou daquele camarada que pega a bula do remédio que eu estou tomando e lê ela toda. Posso não entender bosta nenhuma, mas eu leio ela todinha. Eu quero saber o que é aquilo. É assim, tá? É desse jeito. Aí a gente vai adquirindo até um conhecimento daquilo ali. E o importante de tudo, Priscila, olha só, você não precisa saber de todos os assuntos. Mas é muito triste quando você está numa roda, alguém leva um assunto e você fica assim, Nossa! Não pode. Você tem que saber alguma coisa daquele assunto odierno. Sim. Ou que seja de hoje, ou que seja de ontem. Mas você tem que saber alguma coisinha. Sim, e hoje a gente tem uma facilidade muito grande. O senhor estava falando. Troço aqui, tá no meu acesso, Deus. Está aqui, está no acesso. Então, assim, a gente tem que realmente aproveitar. Eu, por exemplo, fui uma menina que fui privada desse conhecimento. Minha mãe me criou num regime bastante fechado, aquela coisa toda. Quando foi para poder estudar à noite, minha mãe não concorda. Então, assim, aí casei muito nova, muito atrelada às coisas da igreja. Mas ela viveu isso também. Aí muito atrelada às coisas da igreja, e gosto muito de cantar, aquela coisa toda muito dedicada. Então, assim, hoje eu me permiti, sabe, conhecimento, voltei aos estudos, né, para uma professora, isso é uma notícia legal. Voltei aos meus estudos, estou fazendo minha faculdade, e tudo que é conhecimento eu estou aberta, e o meu desejo para a sua vida, para a sua família, para o meio que o senhor está inserido, né, para o seu segmento, é que Deus abençoe. Sim, amém, e haja realmente uma agregação, e continue sendo irmãos, ajudando gente, e que vidas sejam... Priscila, o que eu falo é sempre isso, olha só, nós somos seres humanos. Então eu sempre falo, a gente caga, peida, mija, sangra, igual a todo mundo. Todo mundo! Então, tem gente que acha que é diferente. É diferente, eu não acredito nisso. Aí, adorei a definição. Dentro de um mundo que seja a maçonaria, que não é tão pequenininho, mas é grande, igual a igreja também é muito grande, são muitas congregações em tudo quanto é lugar. Se você deixa de absorver aquilo ali, porque você tem um preconceito, ou porque você não quer aprender, qual o objetivo? Qual o fundamento você está ali? Vai para casa, porra. Até porque ali você está ocupando o espaço de alguém ou atrapalhando alguém. Não, até porque ali é acesso a pessoas. Se a pessoa... não, eu sou... Tem um título, eu sou um missionário. Se você não tiver acesso a pessoas, você vai fazer missão, não vai fazer nem sentido. Não faz. Entendeu? Você adquire conhecimento para não passar vergonha. Você falar de qualquer assunto que não tenha emoção, não vale. Não adianta. Fica vazio. É só uma coisa assim automática.
É automático. A Bíblia fala, né? Como o sino que tine, só faz barulho. Não faz sentido? Não faz sentido. É um fato. É fato. Não tem como. E a minha palavra. E quantos fatos não tem como tergiversar. Não tem argumento. Não tem argumento. Não tem. A minha palavra é gratidão. Júlio, tá? Olha só, é um tirado nessas horas de vocês. É um dos motes que a maçonaria prega. Plena sexta-feira, sextou, e a gente está aqui dentro de um quadrado, trocando uma ideia. Mas foi um Fica tranquila que a sua parte da cerveja eu bebo. Fechado. Tiver uma aguinha com gás, a gente já fica satisfeito. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Obrigado. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigado, Bruno Dorf, irmão da melhor qualidade. Aberto aí essas informações. E eu, com certeza, quebrando muitos tabus, mitos, essa coisa Ficou toda. Algumas coisinhas de fora, mas você pode pesquisar e o Bruno tem meu telefone, eu mando a resposta. Sim. Isso se tiver o meu alcance, se não tem, eu vou atrás para ensinar. E eu vou falar, esse bate-papo de hoje abriu a nossa mente, nós vamos fazer aqui algumas outras surpresas. Provavelmente uma parte do seu público seja evangélico. Com certeza, entendeu? Com certeza. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar pergunta aí, que eu estou apto, o Júnior tá estou aí de pronto para tirar dúvida. E só vem com o coração e a mente aberta, porque ele não tem muita paciência. Eu não gosto de inventar, não. Eu gosto de falar e provar. Fatos até reais. Porque é histórico. É histórico. É histórico, entendeu? Quando você fala assim que... Quando você fala, por exemplo, que a Inconfidência Mineira, né, Tiradentes não era maçom, mas os outros eram maçons, porque tinham ido estudar em Portugal. Então, Cláudio Manuel da Costa, que era um poeta, como é que eu falo o outro nome? Cláudio Manuel da Costa, Tomás, o outro que era eles foram degradados, né? Mas chegou lá, a maçonaria falou, não, esse aqui é nosso. Olha só, solta. Se é uma história, é porque foi construída. E se foi construída, ela precisa ser respeitada. Não importa de que maneira. E bem ou mal, a gente tem uma participação muito ativa ainda no Brasil. Hoje ela perdeu muito foco, né? A maçonaria perdeu muito foco, muito, vamos dizer assim, participações mais ativas no mundo político, no mundo econômico, mas a gente ainda é forte, ainda somos fortes. Sim. E levamos uma grande vantagem, somos muito unidos. É uma vantagem que está faltando em alguns outros meios. Mas a palavra da noite é gratidão. Muito obrigado por essa troca de experiência. Pelo prazer de estar aqui com vocês. Vamos voltar ao assunto outro dia? Vamos. Me liga para mim, eu estou aqui, eu vou botar... A gente faz uma apostilazinha, vai falando dos tópicos, o que aconteceu nessa época, o que aconteceu nisso aqui, onde a maçonaria teve mais influência, onde não teve. Sim. Entendeu? Sim. Qual a participação. Aqui tem só um pedacinho pequenininho. Em 1976, houve um cisma da Igreja Católica. Os tradicionalistas brigaram com o Papa, que na época era Paulo VI, e teve o cisma dos tradicionalistas. Não sei se você conhece a história. Os tradicionalistas, igual o padre Geraldo, por exemplo, ele reza a missa todo de preto, né? Ele Sim. Em latim de costa. É verdade. Mas é a tradição. E eles não aceitavam o Concílio Vaticano II, que abriu mais a Igreja Católica, né? As pessoas tiveram mais acesso. Mas estou levando a isso porque o principal mentor desse cisma era de São Fidélis, Dom Licínio Rangel Falcão. Aqui, pertinho da gente? Marcel Lefebvre batia continência para ele. E ele que dava todo. E o Marcel Lefebvre era o que impactava. É o que pegava a frente do negócio. Entendi. Mas eu estou querendo falar isso porque São Fidélis era o berço da igreja tradicionalista no estado do Rio de Janeiro.
Aí veio um pastor missionário americano chamado Salomão Louis Ginsburg e montou uma igreja evangélica, a primeira igreja evangélica batista do noroeste fluminense, do norte e noroeste, de Campos para cá. No Rio de Janeiro já existia. Sim. E logo ele foi escolher aonde, meu Deus? São Fidélis. São Fidélis. Berço dos tradicionalistas. O trem saía de Porciúncula, saía de Carangola, vinha até Porciúncula, descia, passava Itapiruna, na atividade, passava Itapiruna, pegava, saía em São Fidélis, Campos, vai para o Rio. Eles pegaram um dia ele de noite, sequestraram ele, amarraram ele todinho e jogaram ele dentro do vagão onde vinham os animais. Quando chegou no Rio de Janeiro, ela foi soltar os animais e estava ele lá amarrado, mordaçado. Aí ele se identificou, levaram ele e tal. Uma semana depois, baixou em São Fidélis. Ele voltou. Toda a cúpula da política e dos delegados, de todo mundo, do mundo maçônico forte da época, chegou em praça pública e falou: esse é Salomão Ginsburg, a igreja dele é aquela ali. Se alguém se meter com ele, vai ter guerra, e guerra feia. E deram salvo-conduto para ele tocar a igreja batista dele lá. Tem uma loja em São Fidélis, chama Loja Maçônica Salomão Louis Ginsburg. Ele era maçom. Olha só, é muita coisa, gente, é muita coisa. Para quem é evangélico, por exemplo, faz que houve não um cisma, mas um afastamento das igrejas evangélicas com a maçonaria. Mas vou repetir novamente, quem trouxe as igrejas batista, metodista, presbiteriana para o Brasil foram os maçons. As igrejas ainda não existiam, o tempo deles se reuniam na loja maçônica. Isso é muito interessante. É história. Gratidão é o que Obrigado, nos define querido, por essa prazer. noite. Muito prazer. Obrigada. Até a próxima. Se Deus quiser, estamos aí para isso, né? eu não fujo, não. Nem eu. Eu gosto. Eu gosto também. Pois é importante. Isso é uma gracinha, seu Júnior. Fica com Deus, gente. Esse mote é dele.